Queridos ouvintes, queremos falar hoje sobre o tema Vencedores sobre a Morte. Diz o apóstolo São Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Pois tragada foi a morte pela vitória. Quando olhamos para a chegada da Páscoa, temos no nosso espírito e em nossa mente duas facetas da morte. Primeiro, ela é a praga que tem derrubado todas as pessoas que conhecemos um dia. Ninguém a tem conseguido driblar de forma a escapar definitivamente das suas garras. E segundo, será que ninguém a enfrentou definitivamente? Procuramos por uma resposta tendo em vista algo sucedido na Páscoa do ano 30 depois de Cristo. Você já reparou em quantas pessoas, conhecidos seus, que já morreram? Muitas pessoas talvez, alguns parentes, outros amigos, outros conhecidos. A morte é um fato que acontece no final da vida de cada um e que, após a ocorrida, termina toda a atividade do morto sobre essa terra. Quando vemos alguém que morreu, ficamos pensativos. É momento de reflexão, de avaliarmos nossos lucros, nossas perdas, tudo que fizemos de bem ou que fizemos de mal. Seja a pessoa mais materialista deste mundo, sabe que a morte lhe trará um momento indesejável. Algo desconhecido está por vir, e o que será não se sabe ao certo, só se sabe que é uma experiência chocante, drástica e, como alguns veem, é até mesmo cruel. Lembro-me muito bem que quando, ingressando na universidade para fazer um curso de bacharelado, senti muito de perto que meus colegas de curso eram, em grande parte deles, ateus, materialistas e esquerdistas. Não criam em Deus e acreditavam que a vida não passava de simples fenômenos físicos e biológicos e a morte era apenas o fim desse tipo de vida, seguido da decomposição do corpo. Olhando, porém, para a vida destes que pareciam ter dado seu grito de independência de Deus, suas vidas eram obscuras. Ao olhar nos seus olhos, via que não tinham grandes sonhos, nem tinham muitas esperanças da vida. Apenas queriam adquirir maior conhecimento para, quem sabe, um dia resolver tentar explicar coisas que acontecem e que deixam tremendas interrogações em suas mentes atualmente. Não eram felizes, não sabiam se felicidade existe e se um dia poderiam chegar a ser os felizardos solitários dessa terra. Algumas vezes notava a ausência de alguns colegas nas salas de aula por semanas. Então estes ressurgiam dizendo que se ausentaram porque tinham estado na fossa. De qualquer forma, apenas conseguiam convencer que a sua posição na vida com relação a tudo não era nada atrativa ou alvissareira. Decidi que realmente eu não gostaria de ser como um deles e terminantemente não seria como não fui. Persiste, porém, a questão: será que esta vida material é tudo? Não haverá esperança para nós após a morte? Quando ainda bem pequeno, um dia fui levado à cidade natal de minha mãe e visitamos o túmulo de meu avô, o seu pai. Eu creio que tinha cerca de 8 anos de idade, pois acabava de ser alfabetizado e pude ler as seguintes palavras escritas sobre uma grande cruz colocada na entrada do cemitério. Diziam as palavras: "Salve a tua alma". Perguntei logo à minha mãe o que isto queria dizer e lembro-me muito bem que a resposta não me trouxe nenhum alívio e nem me esclareceu o suficiente o quanto eu estava esperando. Ficou uma grande dúvida: o que fazer para salvar a alma com segurança? Para salvar a vida após a morte? E esta é a pergunta: o que fazer para ser salvo após a morte? Entre família, quando o assunto recaía sobre a questão da morte, ouvia-se muita coisa a respeito de espíritos que ficavam a vaguear em lugares desconhecidos, e a ideia mais comum era crer que tudo se resumia a um salto para o escuro. Como vemos até aqui, nada de bom, nada de esperança,
nada que console, nada que nos dê um palpite de grandes coisas excitantes acontecendo. Quando se fala de fortes emoções, parece que se fala de um fogo consumidor que leva as almas à loucura de dores e tormentos constantes. Nada de atrativo. Alguém, entretanto, já falou: não posso falar nada sobre o que é a morte, porque nunca morri, e ninguém voltou da morte para nos dizer como é que é lá. Na verdade, esse conceito está errado. A Bíblia nos fala de alguém que voltou da morte, sim, ressuscitado após 4 dias na sepultura, quando seu corpo já cheirava mal, putrefato se achava, e esse homem, que se chamava Lázaro, morava em Betânia. Conta-nos o evangelista São João que Jesus, o Cristo, o profeta chamado Messias dos Judeus, foi quem ordenou a retirada de seu corpo apenas com um comando de voz, dizendo-lhe: Lázaro, sai para fora. Você encontra essa palavra em João 11:43. Nossos olhos se voltam então para Jesus. Tanto o Alcorão como a Bíblia são unânimes em afirmar que Jesus de Nazaré foi e é o único profeta que tem o poder de ressuscitar mortos. De fato, Lázaro não foi o único ressuscitado da sua vida. Lendo mais sobre o ministério profético de Jesus Cristo, nota-se que ele ressuscitou também a filha de Jairo. E mais, e ressuscitou também o filho da viúva de Naim. E isso não é tudo. A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo também morreu. E 3 dias após a sua morte, ressuscitou. Isto é fantástico, é maravilhoso e tremendo. E se notarmos melhor, veremos que ele emprestou aos seus discípulos o poder de ressuscitar mortos também. E Pedro, o apóstolo, não deixou por menos. E pôs-se a orar de joelhos, e voltando-se para o corpo de uma discípula de Jesus chamada Tabita, ordenou a sua ressurreição. E para a surpresa do mundo, aquela mulher ressuscitou. Qual é o segredo? O grande segredo de se sobrepujar à morte está em Jesus. Jesus falou um dia para Maria esse segredo, a irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Cristo isto? Sim, meu prezado, minha prezada ouvinte, fazemos coro com o apóstolo São Paulo dizendo: tragada, engolida foi a morte pela vitória. Quando Jesus ressuscitou, todos os mortos de todos os tempos que pregaram sem palavras que a morte é o fim de tudo, receberam uma resposta. E a esta pregação muda e sem esperança, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada, engolida, desaparecida e vencida foi essa morte. Se você estava desesperançoso, vibre agora de alegria, porque existe vida, sim, e eterna. E esta vida está em Cristo. Já reparou que somente Ele tem esse poder? Quem tem Jesus tem a vida eterna. Passou da morte para a vida e nunca há de perecer. Isto é uma alegria e tanto, e a grande esperança, essa esperança não falha. Existe, porém, um outro detalhe. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. E qual é a sua real situação? Não adianta tentar enganar-se a si mesmo. Ou temos, ou não temos. Para ter a Cristo e a vida eterna, convidamos a você a abrir o seu coração e deixar que o Senhor Jesus faça morada eterna. Oremos agora. Convido a orar comigo assim. Senhor Jesus, é muito bom quando o Senhor vem nos dar a vida eterna a cada um de nós. E abro a minha vida para o Senhor entrar e fazer nela morada eternamente. Em teu nome. Amém. Sim,
socorro dai salvação, pois cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti.